rapaziada, eu não vou nem esperar terminar de rolar a bola aqui em São Januário, tá? Porque vocês estão ouvindo a torcida do Vasco comemorando um dos maiores vexames da história recente do Internacional. E que sim, tem culpados e vai muito além dos 11 jogadores que estão dentro de campo, quem entrou e que são muito culpados. Mas o presidente, o Barcelos, assina esse vexame e a possibilidade real do Inter ser rebaixado para a segunda divisão. O diretor esportivo D'Alessandro assina o risco real de queda do Inter para a segunda divisão. O executivo de futebol, André Mazzucco, assina o risco real do Inter cair para a Série B. O vice de futebol assina o risco de queda no Brasileirão. O conselho de gestão inteiro assina essa conta também. Além do grupo de cerca de 20 e poucos, 30 atletas que não correm, que não competem e que também assinam esse risco de queda no Campeonato Brasileiro, que aumenta cada vez mais. O Internacional tomou uma roda do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Uma roda 5-1 fora o Zu. Porque sim, poderia ter sido mais o jogo aqui em São Januário. A gente vai falar muito e eu vou ser sincero, tá? A análise do jogo vai parecer rasa, porque eu acho que tem muita coisa pra gente analisar antes desse jogo. O jogo de hoje é só a finalidade, porque os problemas do Inter são claros e a gente fala, repete cada um deles há muito tempo aqui no canal, há muito tempo no Debate Raiz e em vários outros espaços que eu pelo menos formo, trago informação e opinião. O Inter tomou uma roda e foi pouco aqui no Rio de Janeiro. Um time que hoje não tem nada. E quem termina de assinar também esse risco de rebaixamento é o senhor Ramon Dias e o seu filho, que não é estagiário, porque ele parece o chefe e o Ramon Dias o estagiário dele. O grande plano de formar o Emiliano para o mercado do futebol, desculpa, no Inter não vai dar certo, porque o Ramon e o Emiliano agora terminam o jogo aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. O Ramon e o Emiliano precisam urgentemente serem demitidos do Internacional. O trabalho deles é muito ruim, é pior do que era o trabalho ruim do técnico Roger Machado. Ramon e Emiliano merecem ser demitidos. O Internacional entrou morto contra o Vasco hoje aqui no Rio de Janeiro, gente. O Ramon escalou aquele time que estava todo mundo pedindo, tá? E isso eu não tenho como criticar. Foi o time que todo mundo pediu. 4-3-1-2, Carboneiro e Vitinho no comando de ataque, o Borré no banco. Gente, escalação não tem como contestar hoje, tá? Só que o Inter começa o jogo morto, porque o jogo começa 1-0 pro Vasco. O atacante do Vasco, o Gomes, faz o gol com 1 minuto e meio de primeiro tempo. Então ali o Inter já estava morto em campo. E o primeiro tempo foi um Deus nos acuda. Abre com um gol que o Brian Aguirre tentou dar uma caneta. O Brian Aguirre, na situação que o Inter tá, tentou, na linha lateral, no campo de defesa do Inter, próximo da área do Internacional, dar uma caneta no atacante do Vasco. O jogador, assim como todos os outros, o Brian Aguirre, completamente desconexo da realidade do Internacional. Completamente desconexo da realidade que vive o Internacional. Tu não pode dar uma caneta no campo de defesa com 1 minuto de jogo, na situação que tá o Inter. E o Brian Aguirre fez isso, ele abusou da sorte. E óbvio, o Andrés Gomes pegou a bola, driblou depois ele de novo e marcou um golaço. 1-0 com 1 minuto e meio. Com 2 minutos, o jogo, eu fiquei crente, o jogo acabou com 8 minutos. Porque com 8 minutos o Rayan fez um gol que, gente, o Rocher não chega na bola. E é um problema que a gente bate na tecla do Rocher há muito tempo. O Rocher não consegue sequer chegar na bola. Eu não consigo nem acreditar que ele estava pronto ou perto de estar pronto. Uma bola que tudo bem, foi um lance difícil, ele parece até adiantado no segundo gol, mas ele não chega na bola, gente. E ali o Inter estava morto, derrotado, com 8 minutos de primeiro tempo. Aí o Inter fez o mais óbvio de tudo, bota a bola no Carboneiro e vê se ele resolve, que é o único cara que tem alguma qualidade para tentar resolver. Não vou contestar hoje a entrega de alguns atletas, O Alan Patrick eu acho que teve entrega, eu acho que ele não conseguiu jogar, e aí a incompetência dos treinadores, do time e dele também, tá? Ele tentou, eu reconheço isso, mas foi muito mal, mais uma vez. O Alan Patrick vive uma fase terrível nesse final de 2025, tá? O Aguirre fez um jogo patético, o Bernabé fez um jogo patético, o Vitão fez um jogo ridículo, o Mercado
Cara, vou te dizer que talvez ele seja o menor dos culpados da defesa, mas também acabou indo mal no primeiro tempo, tá? E repito, com 8 minutos o Vasco tava metendo 2 no Inter e o Inter tava morto em campo. O Inter cria uma chance no primeiro tempo, uma bola que o Léo Jardim pega queima-roupa do Vitinho. Uma jogada do Carboneiro, o Vitinho pega o rebote, tinha um monte de gente na área, essa bola não ia entrar de jeito nenhum, bate no peito do Léo Jardim. E foi o único lance que o Inter teve no primeiro tempo, a não ser o gol. E o gol veio, vamos lá, gente. Não sei se dá pra dizer que foi mérito do Inter, porque o Vasco tava com toda a defesa posta dentro da área e não conseguiu tirar a bola do Ricardo Matias, que na pequena área fez o gol e descontou. Ali a gente pensou, cara, o Inter não merece esse gol, mas fazer o gol tomando 2-0 e morto em campo, fazer o gol no final do primeiro tempo, pode ser um presságio. Pode ser mesmo que o Inter não esteja jogando nada, quem sabe o Inter se safa como foi contra o Ceará e arranca um empatezinho. Ramon vai ter 15 minutos ali pra resolver. Tem a questão da chuva, começa uma chuvarada aqui absurda, molhou tudo na cabine também, o jogo ficou paralisado, eu nem sei quanto tempo, mas acho que deu mais de 1 hora, se duvidar, ou deu 1 hora de jogo paralisado. A gente sabe que o Inter não queria voltar para o segundo tempo do estado que estava o gramado, mas o gramado já tinha melhorado bastante. Inter e Vasco, para ser justo, não queriam voltar. E o Inter volta no segundo tempo exatamente igual ao primeiro tempo. E aí, claro, tem o gol do Ricardo Matias que eu citei, teve que sair o Agui para entrar o Matias. Mas o Inter do segundo tempo começa morto como começou no primeiro, gente. Começa morto como começou no primeiro. De novo, com 1 minuto e meio de jogo, gol do Vasco. Gol dos caras. O Inter não consegue estancar a sangria que é a sua defesa. A defesa do Inter é uma peneira, gente. Com 1 minuto e meio, jogada pelo lado esquerdo. Rayan vai nas costas da defesa do Inter e só empurra pro gol. Sem goleiro. A sangria da defesa do Inter não existe, isso é culpa do técnico do Inter. Do técnico do Inter que faz uma campanha pior do que o técnico que vinha antes, que era o Roger. O Inter errou ao trazer o Ramon, tinha que ter trazido o Zubeldia, mas isso é chovendo molhado. Vamos analisar o trabalho do Ramon Dias. Ele é tenebroso, gente. O trabalho do Ramon Dias no Inter, ele é tenebroso. Tenebroso. O trabalho do Ramon Dias é demissionário e o trabalho do Ramon Dias é de um time que cai. O aproveitamento dele é de time que vai ser rebaixado, gente. Então tem que cair todo mundo. E com delay, porque já era pra ter caído o Ramon há muito tempo, já era pra ter caído o Roger quando caiu antes também. A direção toda tá mantida no cargo, impressionantemente, porque os trabalhos são patéticos dos dirigentes do Inter. Patéticos. Janelas ruins, gestão de crise ruim, gestão de vestiário ruim, tudo ruim. E esse 5-1, essa goleada, esse vexame do Inter, ele acaba sendo a ponta do iceberg de tudo de terrível que foi feito nesse ano de 25. E que a direção não tenha o culhão de vir de novo falar que ganhou o Campeonato Gaúcho. É um desrespeito com a história do Inter, gente, o que está sendo feito. O Inter não está no Z4 ainda, mas tem chance de entrar. No momento que eu tô gravando, o Santos tá ganhando de 2-0. Se o Santos fizer o terceiro, o Santos passa o Inter vai ser o 16º, e se o Vitória ganhar amanhã do Mirassol em casa, o Inter entra na zona nessa rodada, gente. E vou te dizer, o Inter tá merecendo entrar na zona já tem um tempo. O Inter tá pedindo pra entrar na zona de rebaixamento já tem um tempo. E aí vem os gols a natural, nem vou fazer análise. Gol do Cauã Barros, gol do Nuno Moreira. Era 31 minutos, já tava 5 pro Vasco, gente. Já tava 5 e o Inter perdido em campo, sem saber o que fazer. As trocas de uma direção que não deu também jogadores de qualidade, mas mesmo assim jogadores que entram sem brio, sem disputa, sem disposição. O Vasco tava ganhando de 5 e os jogadores do Vasco com o jogo ganho estavam brigando mais do que os jogadores do Internacional. O dobro, o triplo, o quádruplo. Tem que cair todo mundo, gente. Esse trabalho é ridículo que está sendo feito no Inter. Os caras estão dando um jeito de botar o Inter na segunda divisão com um trabalho ridículo. E as trocas não são feitas. A direção aceita tudo isso de cabeça baixa. Eu não sei se não vai cair o Ramon agora, tá? E eu vou te dizer, eu nem tenho agora... Vamos lá, o Ramon tem que cair? Tem que cair. Mas eu não sei se um técnico com 2 rodadas contra o São Paulo quarta e depois Bragantino no Beira-Rio resolve. Eu não tenho essa convicção, de verdade. O trabalho é ridículo, gente. O trabalho feito no Inter é patético, abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Agora a gente vai ver o que vai ser de coletivo, enfim, tô fechando esse vídeo. Eu volto daqui a pouco aqui no canal, tá? Deixa teu like, tua opinião nos comentários. A gente volta daqui a pouco.